vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma anotação que eu fiz no WhatsApp há um tempo e queria compartilhar com vocês. A palavra ela se encontra em Êxodo 31:18, para começar. E fala assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Para quem não sabe, Moisés ele foi escolhido por Deus para anunciar as leis ao povo. Então ele teve que ter um momento com Deus no Monte Sinai e foi quando ele escreveu as leis nas tábuas, que naquela época não tinha papel ainda, né, e tal. E ao sair do Monte Sinai, depois desse tempo que ele ficou lá, que ele ficou 40 dias, e depois dessa tamanha experiência com Deus, que Deus se mostrava para Moisés face a face, eis que chega a hora de voltar. E quando Moisés voltou, ele se deparou com uma coisa que ele ficou chocado, que a gente se encontra em Êxodo 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Ou seja, o cara saiu para estudar as coisas e ensinar o povo depois, e quando ele voltou, o que tinha acontecido? O povo tinha se corrompido. Por quê? Eles se corromperam porque eles começaram a adorar outros deuses. Moisés está demorando, vamos fazer alguma coisa. E aí Moisés não queria que o povo morresse, não queria que essas coisas acontecessem e pediu para Deus ter misericórdia. E Deus ele se compadeceu do que ele tinha dito. E a gente encontra o que Deus falou em Êxodo 32:14, que foi quando Deus falou que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e havia de fazer ao povo. Quando Moisés volta do monte para anunciar as boas novas, que são as boas palavras de Deus, boas notícias, ele se enfurece, porque como que eu falei para Deus compadecer do povo e o povo vai e faz isso, né? O que adiantou? Logo que isso a gente encontra em Êxodo 32:21. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as do pé do monte. O cara ficou revoltado, porque nossa, como assim? Deus era Deus e agora não é mais? Tipo, Deus demorou, Deus acha que Deus está demorando, o que eu posso fazer para vir as coisas mais rápido que eu quero? Porque a gente sempre quer um Deus que dê sorrisos pra gente e que só dê isso. A gente esquece que Deus tá na lágrima, que Deus tá no sofrimento, e a gente só liga pra Deus vai me fazer feliz, Deus vai me dar unção, Deus vai me encher de graça, porque metanoia e adorar e não sei o que. Mas e quando tá tudo difícil, o que a gente faz? A gente parte pro plano B, que é o quê? Eu vou com as minhas próprias mãos, já que eu não tô vendo Deus operar aqui, eu vou fazer e vou pro meu plano B, porque Deus não tá nisso. Então se Deus não tá nisso, eu vou atrás do que eu tenho que fazer. Só que, gente, não é assim. A gente quer o tempo todo, a gente quer graça, quer unção, metanoia, diferença, que Deus use a gente, que a gente seja como vaso. Só que o nosso papel a gente não faz. O nosso papel é o quê? É adorar a Deus estando triste, estando bem, tendo ou não tendo. Foi como Paulo disse: eu aprendi a viver tendo pouco e tendo o que era necessário. Então a gente tem que viver assim, porque Deus ele não é um Deus só de sorrisos, só de alegria, só de coisas boas. Deus ele também é o Deus que tem, sabe, ele é justo. Então às vezes a gente fala: não, Deus é bom, ele não vai fazer isso comigo jamais. Só que não, Deus é justo, entendeu? E aí, enfim, E assim, quando eu tô falando que a gente precisa ver Deus nas pequenas coisas, é porque a gente precisa ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue ver Deus em tudo. A gente aprende a ser integral em tudo. Porque não adianta a gente querer ver Deus ali e não ver Deus aqui. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vê Deus em tudo. E para ter intimidade, eu vou falar para vocês o que tem que fazer. A raiz hebraica da palavra intimidade tem significado de proximidade. Ou seja, para ter intimidade, o que eu tenho que fazer? Ser próximo de Deus. Eu tenho que estar perto de Deus. Eu não posso estar distante e querer uma coisa agora. Deus, ele disse na palavra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu amo a Deus, não tá só na palavra, tá no fazer. Porque o amor ele não é composto só de palavras.
Ele é composto de ações. Então, o amor não é o que a gente sente, o amor é o que a gente faz. Então, as coisas boas cooperam para aqueles que amam a Deus, que fazem por Deus, com Deus, para Deus, entendeu? Integralmente. E Moisés é um exemplo de alguém próximo de Deus, porque a gente consegue entender, a gente vê isso em Êxodo 31:11. Falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer um fala a seu amigo. Ou seja, Moisés ele não precisava de muito, porque Deus falava com ele face a face, entendeu? Ele tinha uma tamanha proximidade que Deus era próximo, porque quando a gente vai a Deus, ele vem até nós. É uma via de mão dupla. Deus ele não entra se a gente não deixar. E ele também não sai se a gente não deixar. Entendeu? O Espírito ele se entristece quando a gente esquece dele, mas ele se alegra quando a gente se lembra. E a gente só se lembra por causa de Deus. Porque tudo que a gente faz, o Espírito Santo é que nos conduz, é que nos lembra. Se eu tô lembrando de gravar esse vídeo, foi porque o Espírito Santo me lembrou. Se eu lembrei de orar por fulano ontem, foi porque o Espírito Santo me lembrou. Se eu lembrei de vir a Deus, foi porque o Espírito Santo me lembrou. Porque até nisso Deus tá. E aí, dizem também que quanto mais eu ando com alguém, mais parecida eu me torno com a pessoa. Ou seja, quanto mais eu ando com Deus, mais parecida eu fico com Deus. Mais amor eu tenho pra dar, mais carinho eu aprendo a servir, eu aprendo a dar conselho. Não é chegar e falar, não, você fez isso, 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 e você tem que fazer isso, não. Não, conselho é consolo, você tem que dar uma palavra de alegria pra quem tá triste. E isso eu só vou aprender sendo próximo de Deus e andando com Deus, porque assim eu vou ficar próximo, parecido e vou poder falar realmente Cristo em mim e através de mim. E depois disso, depois que acontece tudo isso, a gente vê em Êxodo 33:14 que fala assim, Deus fala para Moisés, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, quando a gente se entrega a Deus, as coisas começam a acontecer e a gente pode não ter nada, mas a gente vai estar em paz. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem descanso. E como é bom, gente. Descansar é lutar sem se preocupar com o resultado. A gente luta, vive um dia de cada vez. E a gente vai vivendo com Deus. E se o resultado for bom ou não, o importante é que Deus tá. E quando Deus tá, tem mudança, gente. Isso é nítido. Quando Deus tá, é nítida a mudança que acontece. E aí acontece que quando a gente faz as boas obras, a gente começa a fazer não porque Deus nos ama, mas porque a gente experimentou o amor de Deus. Porque quando a gente experimenta uma coisa, a gente quer passar isso. E quando a gente ama a Deus, o que a gente quer passar é Deus para as pessoas. E é isso que eu tô tentando passar para vocês. E se você quiser um pouquinho desse amor, dessa graça, dessa alegria, não se preocupa, já é seu. Quando Jesus morreu, ele morreu por todos, ele foi sem exceção de ninguém, ele não fez acepção. Então, se você quer, já é seu, basta você despertar aí dentro, porque eu sei. Porque a gente tem um vazio que só Deus preenche. Esse vazio que tem na gente, só Deus sabe, e só Deus preenche esse vazio. Porque quando alguém cria alguma coisa, só quem criou vai saber do que o outro vai precisar daqui a alguns dias, a algum tempo. Então esse vazio que a gente tem, só Deus preenche. E eu tenho uma notícia boa pra vocês. Não é difícil, é só você ir e falar, Deus, eu tô aqui, eu preciso de você. Quando você reconhece que você precisa de Deus, as coisas cooperam para o seu bem e tudo dá certo. Não tô falando que você vai ser feliz pra sempre, alegre o tempo todo, mas você vai ter certeza de que não tá sozinho, de que Deus cuida dos mínimos detalhes. Então confie em Deus e você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, porque você vai estar com a vida em si. Que Jesus realmente faz morada nos nossos corações. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado com alguém. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo.